Abram suas Bíblias em Ezequiel 37. E na época do profeta Ezequiel, isso cerca de 590 anos antes de Cristo, o povo de Deus estava dividido em duas nações, Judá e Israel. Já se dividiram entre eles. E o rei de Judá e o rei de Israel, eles ambos se desviaram dos caminhos do Senhor. Eles quebraram a aliança que tinham com Deus. Então Deus, como um pai que corrige seu filho, ele entrega essa nação para ser corrigida por países vizinhos, países inimigos. O povo de Israel caiu na mão dos assírios e o povo de Judá foi escravizado pela Babilônia. Então, essa situação gerou um certo desconforto no povo de Deus. E se sentiram muito mal, muito ruim. Todos se sentiam como ossos secos que tinham ficado durante tempo no sol. Eles perderam a fé, eles perderam o ânimo, eles se sentiam já destruídos, assim como a sequidão, como ossos secos no sol. Então, reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 21. Disse-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles forem, e os congregarei de todas as partes, e o levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer suas transgressões. Livrá-lo-eis de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão meu povo, e eu serei Deus deles. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Ezequiel era um profeta de visões. E nesta palavra que acabamos de ver, Ezequiel, ele vê no Espírito de Deus a restauração do povo. Daquele povo que estava sem fé, que estava vivendo longe de Deus. E a profecia que Deus dera a Ezequiel, então iria transformar o seu povo, um povo escravo de outras nações, um povo sem esperança, seco espiritualmente, e um povo cheio de vida e cheio de vitória. Deus estava prometendo vitória àquele povo. Levou para o castigo, levou para a sequidão, mas estava prometendo a sua restauração. Então Deus iria conduzir o seu povo novamente, uma vida de dignidade.
Deus queria restaurar o seu povo. Então aquele povo seria liberto para andar novamente na presença do Senhor, andar no caminho do Senhor. E a palavra que nós acabamos de ler, ela também nos lembra a maneira de como se encontra muitas pessoas de hoje em dia. Um povo seco de amor. Não há mais tratamento com amor entre pessoas. Pouco se escuta o que os outros estão falando. Muito quer ser ouvido. Querem ser ouvidos, todos querem ser ouvidos, mas poucos querem escutar. Então, um povo seco de amor. Um povo que anda segundo a vontade de Satanás. Um povo sem o Espírito de Deus. Então, um povo que está aparentando também um vale de ossos secos. E você pode olhar aonde for, na sua comunidade, no seu bairro, como as pessoas estão longe de Deus, estão na sequidão. Então, é na mesma situação daquela época, Deus também está castigando o povo. Castigando o povo com drogas, com vícios, com doenças, principalmente doenças psicológicas, que secam a alma da pessoa. As pessoas andam alienadas em programas de televisão, querendo imitar, onde a moral cristã vai se secando gradativamente. Está sendo seca cada vez mais a nossa alma. Cada vez mais estão incutindo outras ideias. Então essa visão de Ezequiel ainda traz lições para nós nos dias de hoje. O pecado, ele vai nos distanciando cada vez mais de Deus. Faz-nos perder a verdadeira vida. Faz-nos perder aquela bênção, a paz que nós temos com Deus. Faz-nos distanciar da presença de Deus. O pecado faz nós perder a esperança e nos tornar escravos. Escravos da malícia satânica, que vem incutindo ideias na nossa cabeça, no dia a dia. E como aquele povo de Israel foi escravo das nações inimigas, nós hoje estamos sendo escravos de ideias satânicas que estão incutindo na nossa mente, no dia a dia. Mas Deus, Ele nos traz, Ele quer nos dar oportunidade. Deus, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso para quem tem um coração arrependido. E Ele transforma até mesmo um vale de ossos secos. Pessoas sem vida, pessoas sem esperança, em algo cheio de vida, cheio de vigor, cheio de bênção. Deus ainda hoje é misericordioso, como foi com o povo de Israel. Nos nossos tempos, Deus ainda quer mostrar o seu amor a nós. Mas Deus exige de nós algo especial. Um coração arrependido, um coração humilde, para podermos estar na presença do Senhor. Obrigado. Não existe nada impossível para Deus. Deus pode colocar vida como pode tirar. E Deus, Ele quer um povo fortificado, não ossos secos. Nossa comunidade, muitas vezes, que eu falo, nossa cidade, o bairro onde a gente vive, nós podemos observar que está andando como ossos secos. E se Deus pode restaurar a esperança, como restaurou do povo de Israel, aquele povo
escravizado. Escravizado por países inimigos. Não é difícil transformar a minha vida, a sua vida, que já está aqui na presença do Senhor para louvar e bendizer o nome dEle. Se você está com dificuldade, com certeza, Deus quer preencher o seu coração, quer preencher o seu tutano, os seus ossos novamente, quer colocar alegria em você. E apesar dessa passagem bíblica ter ocorrido já há 2.600 anos atrás, ainda vem nos encorajar, ainda vem colocar para nós ideias, nos mostrar que também podemos ser recuperados, restaurados, e também restaurar pessoas que estão necessitadas, pessoas que não conhecem a Deus. Mostrar o amor de Jesus Cristo a essas pessoas. E Deus aqui fala para Ezequiel, profetiza. Você tem profetizado algo em sua vida? Você tem profetizado algo para a sua comunidade? Você tem orado para que essa comunidade seja recuperada? E isso que nós precisamos fazer. E Deus estava falando para Ezequiel. E ele fala, eis que vos abrirei as vossas sepulturas. Deus promete. Não quer um filho morto. Então, você saia dessa sepultura. Saia desse comodismo que você está. Saia desse ponto morto. Você não vai nem para frente, nem para trás. Você está estacionado. Você está parado. Um dia você está na igreja, outro dia você está no mundo. Podemos reparar hoje aqui, poucas pessoas estão. Aonde estarão as outras? Queira Deus que estejam em locais adequados, com a sua família, fazendo algo que alegra a Deus. Mas muitas vezes pensando, aonde estão essas pessoas? Então, você viva na presença de Deus. Assim você terá a bênção, terá uma vida de bênção. E Deus está falando nessa noite, para nós reagirmos, tomar providência, para reviver, voltar, tomar atitudes corretas, com sua família, com seus filhos, no local de trabalho. Não adianta nós vivermos apagados, virmos para a igreja, orarmos, escutar uma palavra de Deus, escutar o ensinamento e voltar para casa vazios da palavra de Deus. E não praticar no outro dia o que aprendeu. Voltar para casa desanimado, sem fé. E voltar para as frustrações da vida. Precisamos sair daqui com o coração cheio. E Deus fala, e porei em vós o meu espírito e vivereis. Glória a Deus. Então Deus quer colocar vida, quer que nós voltamos para a sua presença. Deus quer colocar no seu local, você no seu local, na sua terra, aonde Ele prometeu, para que você possa viver na presença dEle. Deus, Ele está te dando essa oportunidade nessa noite. E Ele está te pedindo nessa noite, como que você está, meu filho? Qual que é a sua situação? Como que está a sua autoestima? Você está se deixando cair na depressão? Como que você está, meu filho, está falando? Se você está vivendo pelos cantos, reaja. Volte para esta vida. Saia da sequidão. Profetize na sua vida coisas boas para você. Deixe que o Espírito de Deus trabalhar em você. Sai dessa tristeza. Volte para a presença do Senhor. Mostre que você é capaz de sair da tristeza. Eu sei, muitas vezes estão te desprezando, muitas vezes estão te humilhando. Mas volte. Deus não fez você para ser humilhado, para ser desprezado.
Ele quer colocar honra em você. Deus quer restaurar a sua vida. Deus não fez você para ser o rabo. Ele fez você para ser a cabeça. Para você viver. Então volte para a presença do Senhor. Fique na presença do Senhor. Deus, Ele mostrou para Ezequiel. Mas Ezequiel estava em espírito. Ele estava em plenitude de espírito. Ele estava com Deus. De espírito para espírito. É assim que nós temos que estar. De espírito para espírito. Você está conseguindo se concentrar para isso? De conversar com Deus, de falar com Deus. E é somente desta maneira que nós vamos conseguir compreender as coisas espirituais, de espírito para espírito. E primeiro, Deus, Ele quer te separar. Deus quer nos separar, me levar para um canto, sair do território pecaminoso, nos levar para um canto com a conversa. Ele quer tirar a mim e a você desse túmulo que muitas vezes vivemos. Ele quer mostrar para nós, nessa conversa, os pontos da sequidão que nós vivemos. E a partir dali que nós vamos poder nos recuperar, enxergando, analisando a nossa vida, fazendo um exame, para depois Deus mostrar para nós as bênçãos que Ele tem para nós. E quando Deus separou Ezequiel, Ele mostra, então, um vale de ossos secos. A maneira que o seu povo estava, um povo sem esperança, pessoas sem Deus, mortos para Deus. E é, infelizmente, desta maneira que o cristianismo está vivendo hoje. Mortos para Deus. Um cristianismo fraco. Um cristianismo seco. Crentes necessitados de profecias. Não há mais profecias. Crentes necessitados de restauração. Precisamos estar restaurados. E sabe quando isso pode acontecer? Essa restauração? Somente quando você se separar dessas dicas malignas que o mundo está colocando na nossa família, na nossa mente. E entrar na presença de Deus, de fato, orando em espírito, de espírito para espírito, e se portando como crente, independente aonde você esteja. Não podemos ser crente de igreja, temos que ser crente aonde estivermos. E a palavra em Apocalipse 3:22, a palavra fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Temos que escutar o que o Espírito está falando à igreja. O que Deus está falando no seu coração neste momento, através dessa palavra. E Deus nos pergunta em espírito. E Deus espera uma resposta de você. E Ele fala: acaso poderão reviver esses ossos? Sim, eles podem. Deus tem uma resposta para você nessa noite. Podem reviver. Você pode tomar uma nova direção. Se nós nos mantivermos voltados somente para a carne, fazendo a vontade da carne, nunca teremos um entendimento para isso. Nunca teremos um entendimento do Espírito. Mas se nós alimentarmos em oração, de espírito para espírito, com certeza reviveremos. Esses ossos secos se encherão novamente de tutano de vida. Precisamos viver dessa maneira. E Deus está querendo essa resposta de você. E Ezequiel respondeu. Respondeu com convicção. Ezequiel respondeu com fé: Senhor, tu o sabes. Somente Deus
pode fazer alguém reviver. É somente na palavra de Deus. Somente Deus, Ele pode reviver mortos. É de espírito para espírito. Basta nós falarmos com Deus. Senhor, Tu sabes. Entrego a minha vida nas Suas mãos, Senhor Deus, para os cuidados. Peça direção a Deus na sua vida. Nós não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos mudar nada. Somente Deus pode intervir com a sua ação divina. É Ele que restaura. E infelizmente, nós só enxergamos solidão, nós enxergamos maldade, desamparo, e se sentimos cercados de desamparo. Mas nós temos que viver dentro da palavra de Deus. E Ezequiel fez, então, o que Deus disse. Ezequiel profetizou. Profetize também em sua vida. Coloque algo de melhor sempre para você, para sua família, dentro da palavra de Deus. Profetize ao levantar, no seu trabalho, ao deitar. Ore. Enquanto você vai profetizando, enquanto você vai orando, enquanto você vai louvando, certamente você ouvirá novamente esse barulho de ossos secos se movendo, se ajuntando. Que é Deus trabalhando em sua vida, recuperando a sua vida. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Deus está anunciando a você. É a sua vez. É a sua vez de recuperar. É a sua vez de estar de cabeça. Deus está anunciando nesta noite a você uma nova vida. Receba isso para você. Deus, Ele está vendo aqui nesta igreja um novo nascimento em sua vida. Não pare de viver. Viva conforme a palavra de Deus. Vive na santificação. E diante da obediência é que estaremos na presença dEle. E não tardará a resposta dEle, a resposta divina, se estaremos em sua presença. Glória a Deus. E Ezequiel, ele profetizou. Ele profetizou conforme Deus ordenara. E o Espírito entrou naquela sequidão. E aquele povo foi restaurado, voltou do cativeiro. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você nesta noite. Pegue para você essa mensagem. Ore, jejue. Mas jejue de uma maneira, com o objetivo de você se consagrar a Deus. De estar na presença de Deus. Nós falamos muito pouco de jejum, de oração. Mas o jejum é importante. Para você estar na presença do Senhor. Você dedicar aquele dia de jejum para Deus. E é conforme o seu amor para Deus. Não somente para você ficar se sacrificando inutilmente, mas com um objetivo. Não se negocia com Deus, mas se consagra com Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa palavra que Ele tem nos dado. Pai Santo maravilhoso, nós vemos até Ti em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Te agradecer, Senhor Deus, as Tuas orientações. As orientações que deu para Ezequiel. As orientações que deu a nós nesta noite, Senhor Deus. Cada um, Senhor Deus, com certeza o Espírito Santo falou de uma maneira aqui nesta igreja, Senhor Deus. Cada um,
Senhor Deus, recebeu a mensagem aonde está necessitando, Senhor Deus. Nós falamos aqui de restauração, mas a restauração são em vários pontos das nossas vidas. E cada um está levando, Senhor Deus, a sua palavra para a sua casa, Senhor Deus. Pai, então eu te peço, Senhor Deus, abençoe conforme a necessidade de cada um aqui que está presente, Senhor Deus. Eu te peço também, Senhor Deus, estende as famílias que estão ouvindo essa ministração, Senhor Deus, pelos meios de comunicação. Pai, aonde eles estiverem, derrama toda a sua bênção, toda a sua Shekinah, Senhor Deus. Que nós possamos ser restaurados, que esse Brasil possa ser restaurado, Senhor Deus. Ó Pai Santo, nós, Senhor Deus, estamos nas suas presenças, Senhor Deus, e queremos entregar nossas vidas nas suas mãos para esta restauração. Nós queremos seguir conforme a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.